Olá, queridos. Estamos mais uma vez aqui para compartilharmos a palavra de Deus e deixar algo incentivador para tanto pais, mães, quanto para jovens, visto que estamos aproximando aí do dia 12, que é o dia onde comemora-se uma data festiva, onde comemora-se o Dia das Crianças, e toda criança um dia chegará a ser jovem. E os pais, as mães, precisa preocupar-se em educar as suas crianças desde pequenas para que quando ela crescer, ela seja bem doutrinada, bem educada, para também ser uma boa dona de casa, um bom pai de família, para que Deus possa estar abençoando. Então eu quero convidar vocês a estarem abrindo comigo a sua Bíblia, em Tito, no capítulo 2. Nós vamos ler aqui 10 versos da palavra de Deus para vermos o que Paulo ele está incentivando, ele está exortando aqui tanto a mãe de família, e um conselho que ele traz para os jovens, para que os jovens sejam abençoados, e aqui em especial a Tito. Exortações aos velhos, às mulheres, aos mancebos e aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém, queridos? Nós aqui acabamos de estar lendo aqui a palavra de Deus, onde Paulo ele vem exortando os velhos, ele vem exortando as mulheres idosas, ele vem também exortando jovens, os velhos para que sejam sóbrios, para que sejam graves, para que seja pulso firme na educação e no que eles estão passando para os mais novos. As mulheres idosas para que sejam firmes, para que tenha uma palavra firme, para que possa, em testemunho, estar incentivando e trazendo algo concreto, para que as mulheres mais novas possam ser sábias e possam honrar os teus esposos, os seus maridos. E também que as mulheres possam sujeitar os seus maridos e possam amar os vossos filhos, ensinando-os na doutrina.
como Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ele está pedindo, ele está ensinando para que os velhos, para que as mulheres mais velhas, para que as mulheres mais novas, para que os filhos, eles não venham dar meia volta e nem passar a mão em cima de nada, mas que venham falar com sinceridade, com firmeza, o que convém à sã doutrina. Por quê? Porque as pessoas estavam, os maridos na época, estavam deixando a lealdade de lado, estavam apenas usando e sendo dentro de casa como se ele fosse apenas um profissional, um funcional, e não sendo um marido honesto, não sendo um marido que chega junto, que ensina, que cumpre a sua função de marido, de esposo, daquele que mantém a casa, que traz uma boa educação, uma palavra firme para os seus filhos, que cuide bem da sua esposa, da sua casa. Então Paulo, ele vem trazendo essa exortação para que as coisas cheguem no eixo. E ele vem e diz para Tito, que está à frente da obra da igreja, dizendo para Tito, para que Tito seja o exemplo, o espelho, para que ele seja o modelo. Paulo está dizendo para Tito o seguinte: em tudo seja honesto, em tudo não seja contradizente, desleal, mas obedeça aos vossos senhores, obedeça e dê o exemplo. Paulo está dizendo para quê? Para que todos aqueles que estão à volta de Tito possam se espelhar nele e ver as boas obras dele, e assim aqueles que estão à sua volta possam espelhar e ser da mesma forma em que Tito está portando, eles possam também portar. Eu quero trazer algo além. Aqui Tito no capítulo 2, em especial no verso 6 até o verso 10, onde Paulo trata diretamente a Tito, aconselhando Tito. E isso tem uns fundamentos. Por quê? Porque Tito, sendo jovem, Tito ele tem que ser o exemplo para que as demais pessoas se espelhem nele. E alguns acontecimentos na Grécia ou no grego, na sociedade grega antiga, acontecia algumas funções ou alguns esposos que não tratava bem, que não cuidava direito da casa e da família. Então Paulo está trazendo essa advertência para Tito, para que Tito não entre no mesmo papel, não faça as mesmas obras que eles estavam fazendo. Vejamos, este conselho dado aos jovens era muito importante na sociedade grega antiga. Por quê? O papel de marido e pai não era visto como um papel educativo, era somente em famílias, era somente algo funcional. Hoje os jovens, muitos são criados em famílias onde o pai negligencia sua responsabilidade para com a esposa e os filhos. Os maridos e pais que são bons exemplos de um viver cristão são importantes modelos para os homens mais jovens. Precisam ver, para que os homens mais jovens precisam ver, para saberem como se portar. Quando Paulo encorajou Tito, e outros jovens, através de Tito, aprenderam a serem sérios, ele queria que fossem reverentes e tivessem propósito, e não que o evangelho o fizessem jovens, ou um jovem isolado, não. O evangelho é para nos ensinar a sermos pessoas boas e influenciarmos outros jovens para podermos irmos para o céu. Paulo exortou Tito a ser um bom exemplo para aqueles que
estivessem à sua volta, para que estes pudessem ver suas boas obras e imitá-lo. Quando nós queremos que alguém nos siga ou nos imite, temos que certificar se nós mesmos estamos corretos. Meus queridos, aqui nós vemos a respeito da exortação de Paulo para a Tito, porque Paulo ele preocupava em que as outras pessoas que estivessem em volta de Tito ou que estivessem sendo liderados ou que estivessem também na mesma fé que ele, pudessem notar, pudessem ver obras boas e perfeitas, atitudes corretas na vida de Tito, para que as outras pessoas pudessem tomar o mesmo exemplo. Porque não estava em jogo apenas uma vida digna, uma vida correta diante da sociedade, mas estava ali um exemplo para que as outras pessoas pudessem, os outros jovens, pudessem ver as boas obras de Tito, para que pudessem ter uma vida correta diante da igreja, da sociedade, porque a palavra de Deus diz para nós que se nós procurarmos Deus somente para satisfazer as nossas próprias vontades aqui neste mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então Paulo exortava a Tito justamente por isso, para que as pessoas não pudessem querer ser apenas nessa terra, na sociedade grega, umas pessoas boas na sociedade. Mas Paulo via além disso. Paulo queria que Tito fosse esse exemplo, esse modelo, para que as demais pessoas espelhassem nele. Um exemplo de pessoa boa, de um bom cidadão, um exemplo de um bom cidadão celeste, espiritual, para que eles pudessem caminhar o caminho que leva à vida eterna através de Tito. Então Paulo moldou Tito para ser esse exemplo de cidadão do céu, para que as demais pessoas à sua volta pudessem também tomar o mesmo exemplo, praticar a sã doutrina, a palavra de Deus pura do jeito que é, para que eles pudessem ter acesso a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Era o que Paulo estava dizendo para Tito, para que Tito permanecesse sincero diante de Deus, garantindo a sua salvação, e as outras pessoas, através de Tito, também pudessem ser bons cristãos, guardar a sã doutrina e poder caminhar o caminho que o leve à vida eterna. Meu querido e minha querida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia e que você seja um bom cidadão para ir morar no céu, porque o céu é logo ali e em breve nós estaremos indo encontrar com Cristo para morar na glória. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.